Slava Ucrânia, sou Anita Morbundes, do coração da Ucrânia. Neste episódio, veremos... A Rússia está sob pressão. Ataques massivos e sanções internacionais aumentam a tensão. Avanços ucranianos resistem a ataques bem-sucedidos e ao controle de territórios. A Rússia ficou isolada, com receitas reduzidas e mercados de petróleo complexos. Inscreva-se e compartilhe o vídeo. Segue a gente no Facebook e YouTube na UATV Espanhol. A Rússia deve ser responsabilizada pela agressão. Foi assim que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, reagiu após o ataque massivo desta noite. Segundo suas palavras, continuam os trabalhos de resgate e reparo em muitas das nossas regiões. O ataque foi combinado e cuidadosamente calculado para causar o máximo de danos à infraestrutura energética. No total, 2 regiões foram afetadas. Foram registradas 9 pessoas feridas, incluindo crianças. Há danos em mais de 10 edifícios residenciais. Na rede ferroviária, destacou o presidente. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha, declarou que Moscou não levará a diplomacia a sério se ela não vier acompanhada de força. Ele ressaltou que o ataque massivo com mísseis e drones contra a Ucrânia foi realizado pela Rússia justamente antes da próxima rodada de negociações em Genebra, com o objetivo principal de danificar a infraestrutura energética e civil. Os novos pacotes de sanções são cruciais. Bloqueio da frota fantasma, proibição de serviços marítimos, proibição de entrada para os participantes da agressão russa. Só a nossa unidade e força vão pôr fim a esta guerra. Andriy Sybiha, ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, na rede social X. Suas reservas de mísseis de defesa aérea para a Ucrânia. Foi o que declarou o ministro das Relações Exteriores, Johan Whiteful, ao responder sobre os atrasos na entrega de munições críticas. Segundo Whiteful, a própria Alemanha quase não tem recursos disponíveis para continuar fornecendo e destacou que esse fator explica parcialmente o problema. O ministro fez um apelo a outros países europeus para se envolverem de forma mais ativa no apoio à Ucrânia. Em parte porque já não temos mais. Os que existem são Patriot de fabricação americana. Honestamente, tudo que sai da linha de produção vai diretamente para a Ucrânia por meio de um mecanismo financiado principalmente pelos europeus, especialmente a Alemanha. Nós já demos tudo da Alemanha e financiamos a maior parte. A Ucrânia defende a nossa liberdade, mas todos os europeus precisam fazer mais. É necessária solidariedade e independência, tanto na defesa quanto na economia. Johann Wadefull, ministro das Relações Externas da Alemanha, em entrevista à Deutsche Funk. Volodymyr Zelensky se reuniu em Kiev com os senadores americanos Richard Blumenthal e Sheldon Whitehouse para coordenar posições antes das negociações em Genebra. O presidente da Ucrânia instou Washington a tomar medidas mais enérgicas, em particular a aprovar uma lei de sanções secundárias contra países que compram recursos energéticos russos. Um ponto crucial do encontro foi a luta contra a frota fantasma da Rússia. Zelensky destacou que os petroleiros infratores não devem apenas ser detidos, mas também deve ser confiscado o petróleo que transportam. Além disso, as partes discutiram os ataques russos contra empresas americanas que operam na Ucrânia e reafirmaram a necessidade de responsabilizar o agressor. O senador americano Sheldon Whitehouse, falando de Kiev, prometeu ao Kremlin uma verdadeira caçada ao petróleo. Segundo ele, a era das proibições infinitas apenas no papel acabou. É hora de passar a ação. Agora, a prioridade número 1 para os Estados Unidos e seus aliados é a frota fantasma da Rússia. O plano consiste em identificar todos os proprietários secretos dos petroleiros e cortar completamente o seguro deles. O mais importante é que o senador propôs agir de forma rigorosa, inclusive com a apreensão de navios em alto mar. Ele lembrou como os Estados Unidos já apreenderam petroleiros venezuelanos e afirmou que deveria ser feito o mesmo com as cargas russas. Segundo as suas previsões, se esse plano funcionar, as receitas do petróleo do agressor podem cair em 1/3 até o verão, deixando a máquina militar russa sem combustível nem orçamento. A ministra das Finanças da Suécia, Elisabeth Svantesson, declarou que a pressão das sanções da União Europeia sobre a Rússia continua em vigor, apesar dos comentários sobre sua suposta estabilidade econômica. Ela destacou que já se passaram 4 anos desde a invasão russa à Ucrânia e que os ucranianos continuam resistindo com sucesso graças ao apoio da União Europeia.
mas a verdade é que seu tamanho é pequeno. Representa apenas 12% da economia europeia. No entanto, o mais importante é que ela é fraca e agora está sob uma enorme pressão. Sabemos disso pelos dados de inteligência, assim como por diversos números apresentados pelos pesquisadores. Só quero lembrar e destacar que continuamos unidos na União Europeia. Isso significa muito. Dentro das novas medidas de sanções, apoio a introdução da proibição de prestar serviços marítimos a navios que transportem petróleo russo, mesmo que isso não conte com o apoio dos Estados Unidos. Acho que vamos fazer muitas coisas diferentes. Quero dizer que nós, a União Europeia e os Estados Unidos, já estamos bastante coesos há algum tempo. Embora alguns países participem menos que há alguns anos, devemos agir como necessário. E, sem dúvida, quanto mais formos, melhor. É assim que deve ser. Um possível cessar-fogo temporário sobre os ataques à infraestrutura energética da Ucrânia, que está previsto para ser discutido em Genebra, beneficia principalmente Moscou. É o que consideram os analistas do Instituto para o Estudo da Guerra. Segundo sua avaliação, a Rússia não aproveitaria a pausa para uma desescalada real, mas sim para acumular mísseis e drones para futuros ataques em massa. Enquanto a Ucrânia interromperia seus ataques contra a energia russa, o que enfraquece sua posição. Os analistas apontam que Moscou já usou anteriormente esses cessar-fogos de curto prazo como uma manobra tática para dar aparência de concessão e, ao mesmo tempo, se preparar para a próxima onda de ataques. Ao mesmo tempo, a Rússia continua atingindo a logística e a infraestrutura ucraniana mesmo durante a pausa. As forças de defesa da Ucrânia eliminaram mais 890 militares russos no último dia. É o que informa o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Além disso, os defensores ucranianos destruíram 2 tanques, 3 veículos blindados, 4 sistemas de artilharia e 2 mísseis de cruzeiro. Desde o início da invasão em grande escala, o exército russo já perdeu, no total, 1.255.340 soldados. Também foram destruídos 614 drones e 71 veículos automotores. As tropas ucranianas, entre 11 e 15 de fevereiro, libertaram mais de 200 quilômetros quadrados do território das forças russas, o que se tornou o maior aumento de terra liberada em 2 anos e meio de combates. Os analistas do Instituto para o Estudo da Guerra relacionam esses sucessos com as interrupções no acesso das tropas russas à internet via satélite Starlink, que afetaram sua comunicação e comando na linha de frente. Esse retorno territorial é comparável a todas as conquistas russas em dezembro do ano passado e representa a conquista mais significativa desde junho de 2023. As forças ucranianas usaram contra-ataques para ampliar o controle sobre as áreas liberadas e enfraquecer as posições do inimigo. Os especialistas consideram que esse aumento de sucessos reflete uma melhora na coordenação tática das Forças Armadas da Ucrânia e problemas nas comunicações russas no campo de batalha. O comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, declarou que os militares ucranianos realizam ações de contra-ataque e assalto na direção de Oleksandrivsk e na região de Gulaipoli. Segundo ele, as tropas russas tentam romper a defesa ucraniana e realizam ataques constantes, com armas e equipamentos, mas sem conseguir avanços significativos. Syrskyi informou que visitou os postos de comando de brigadas e regimentos e ouviu os relatórios dos comandantes em campo. Ele destacou que as unidades das forças de defesa mantêm suas posições, frustram os planos do inimigo e lhes causam perdas em pessoal e equipamento. Ressalto que a principal prioridade é extremamente importante: liberar territórios. No entanto, antes de tudo, é preciso proteger a vida dos nossos soldados e manter a capacidade de combate das unidades e subunidades. Lembro mais uma vez aos comandantes que, ao designar e posicionar o pessoal militar nos postos, é imprescindível levar em conta a sua experiência profissional, qualificação e habilidades especiais adquiridas na vida civil. Agradeço a cada militar por sua firmeza, profissionalismo e lealdade à Ucrânia. Oleksandr Syrskyi, comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, no Telegram. Na Ucrânia foi formada uma esquadrilha internacional de caças F-16. Nela participam pilotos ucranianos e experientes aviadores veteranos dos Estados Unidos e dos Países Baixos, que trabalham sob contratos temporários, conforme informa o Intelligence Online. A nova esquadrilha já patrulha o céu sobre a região de Kiev e ajuda a repelir ameaças aéreas russas, incluindo mísseis de cruzeiro e drones. Os pilotos ocidentais transmitem aos ucranianos suas habilidades na operação e uso tático dos F-16, incluindo o manuseio de sensores modernos de alta precisão.
A unidade foi criada nas últimas semanas e desempenha um papel fundamental na defesa antiaérea da capital e de seus arredores. Esse reforço das forças aéreas marca uma ampliação do apoio internacional à Ucrânia, em meio aos contínuos ataques por parte da Rússia. Continuam os trabalhos de resgate e reparo em muitas das nossas regiões, após o ataque russo em massa durante a noite e a madrugada. Foi um ataque combinado cuidadosamente calculado para causar o máximo de dano à nossa infraestrutura energética. Foram lançados quase 400 drones e 29 mísseis de diferentes tipos, incluindo mísseis balísticos. O número significativo foi interceptado, mas infelizmente houve impactos. Em Odessa, dezenas de mísseis deixaram pessoas sem aquecimento e sem água, após o ataque com drones. Todos os serviços necessários estão trabalhando para prestar ajuda. Ao todo, 12 regiões foram afetadas e, infelizmente, há o registro de 9 pessoas feridas, incluindo crianças. Há danos em mais de 10 prédios residenciais e na rede ferroviária. Os parceiros devem reagir a todos esses ataques contra a vida. A Rússia deve ser responsabilizada por sua agressão. Nossa diplomacia será mais eficaz se houver justiça e força. A pressão sobre a Federação Russa, por meio de sanções, apoio constante e rápido ao exército ucraniano e à nossa defesa antiaérea, é necessária. Para que a paz seja real e justa, é preciso agir contra a fonte dessa agressão, porque é Moscou que continua com os assassinatos, os ataques em massa e as investidas. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, no Telegram. A Federação Russa atacou o oblast de Dnipropetrovsk com drones e mísseis. Foram registrados danos em 5 distritos. Foram afetadas empresas, prédios administrativos, um clube infantil de futebol, residências particulares e automóveis. No distrito de Kryvyi Rih, infraestruturas de transporte e uma empresa privada foram danificadas. No distrito de Nikopol, o centro distrital e várias comunidades foram alvo de bombardeios. Lá ocorreu um incêndio e foram destruídas lojas, um centro educacional, residências e um gasoduto. Preliminarmente, não há relatos de vítimas. Enquanto isso, em Mariupol, os ocupantes russos estão mudando os endereços das casas demolidas e construindo moradias financiadas. No total, na cidade temporariamente fora do controle ucraniano, mais de 360 prédios do departamento foram demolidos. No início, os invasores prometeram aos moradores que, no lugar das casas destruídas, seria construída moradia de compensação. Em vez disso, estão modificando os endereços legais e construindo apartamentos financiados para cidadãos da Federação Russa. Por exemplo, em um dos distritos está sendo construído um complexo ao qual foi adicionada a letra A ao endereço anterior e registrado como um novo imóvel. Assim, as casas do endereço antigo já não existem mais. Faça a verdade chegar mais longe, compartilhe e inscreva-se. Busque o ATV Espanhol no Facebook e YouTube. Vamos continuar. Os produtores de petróleo russo provavelmente terão que reduzir significativamente a produção nos próximos meses, pois a exportação de combustível russo continua desacelerando. Segundo dados da empresa de análise Kepler, o volume de fornecimento de petróleo russo por via marítima em dezembro foi de 3 milhões e 800 mil barris por dia, e desde o início de fevereiro, 1 milhão de barris a menos. Ao mesmo tempo, o volume de petróleo russo armazenado em petroleiros no mar já atingiu um nível recorde, e a pressão sobre a exportação dos recursos energéticos russos deve aumentar em um futuro próximo. Veremos mais detalhes sobre o assunto em seguida. A Ucrânia sancionou russos que usam o esporte na guerra, declarou o presidente Volodymyr Zelensky. A medida segue a decisão do Comitê Olímpico Internacional de desclassificar o ucraniano Władysław Heraskevich por levar no capacete fotos de atletas mortos pela Rússia. Este pacote de sanções ucraniano deve ser um sinal para todos no mundo. Um sinal de que não se pode simplesmente fechar os olhos diante do apoio à agressão. Quando aos ucranianos nos Jogos Olímpicos é proibido até mesmo lembrar as vítimas da agressão russa. Isso é claramente um retrocesso global da justiça. Vamos restabelecer a justiça. É hora de aumentar para a Rússia o preço da guerra ao máximo, diz a chefe da Comissão Europeia. O 20º pacote de sanções da União Europeia pressionará mais o agressor, garantiu Ursula von der Leyen. Propomos uma proibição total dos serviços marítimos que pode isolar ainda mais a Rússia e reduzir seus lucros provenientes dos combustíveis fósseis, especialmente em estreita coordenação com nossos parceiros do G7 e dos Estados Unidos. Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, na rede social X.
Mette Frederiksen, da Dinamarca, e Alexander Stubb, da Finlândia, pediram continuar o apoio militar e econômico à Ucrânia. Sanções fortes são eficazes para pressionar Moscou a buscar a paz. Para Putin, isso se tornou um fracasso econômico. As reservas estão esgotadas, o crescimento é nulo, a inflação está em 2 dígitos e a taxa de juros é de 16%. Ele não quer terminar essa guerra porque o preço político e social do retorno dos soldados é alto demais. Então surge a pergunta: o que devemos fazer? Em primeiro lugar, aumentar a pressão econômica. Sanções, serviços marítimos, frota fantasma, golpear o mais forte possível. E, em segundo lugar, continuar fornecendo à Ucrânia todos os meios necessários, inclusive os Tomahawk. Então vamos levar isso até o fim e a Ucrânia vai vencer essa guerra. Apoiando ataques com Tomahawk contra empresas na Rússia, diz o senador Lindsey Graham. Quero que os Estados Unidos forneçam um Tomahawk para atacar a infraestrutura da qual Putin depende para a produção de drones e tudo mais. Quero mudar a dinâmica do confronto militar. As piores sanções para o agressor foram no setor de energias, segundo especialistas. Moscou praticamente perdeu o mercado europeu e logo perderá de vez. Em 2021, recebemos 45% do nosso gás da Rússia. Agora, recebemos pouco mais de 10%. Ou seja, reduzimos significativamente o fornecimento. Mas até mesmo 10% ainda é demais. Por isso também precisa acabar. E até o final deste ano, todo o GNL será eliminado. Então, até o final do próximo ano, o restante do gás por gasoduto também vai desaparecer. Mas os mercados alternativos para a exportação dos recursos energéticos russos também começam a enfraquecer seriamente devido às sanções ocidentais. Em dezembro, a Índia importou menos petróleo russo em 2 anos. Assim, a China virou a principal compradora do petróleo marítimo russo, o que prejudicou os lucros do Kremlin. Isso levou a uma redução dos preços do petróleo russo de 9 a 11 dólares por barril, abaixo do preço de referência ICE Brent para janeiro/fevereiro nos fornecimentos à China, o que representa o nível mais baixo dos últimos anos para o petróleo Urals, segundo a publicação da Reuters. No plano econômico, a Federação Russa só pode contar com seus próprios recursos, com o que possui, utilizá-los e de alguma forma vendê-los no exterior para usar esse dinheiro. Mas tomar empréstimos nos mercados internacionais, obter créditos ou doações de outros países e organizações internacionais, a Rússia não pode. A coordenação da União Europeia e dos Estados Unidos pode potencializar o efeito, segundo analistas, agravando os problemas na economia do agressor e afetando o fôlego do Kremlin para continuar a guerra contra a Ucrânia. A Rússia atacou a infraestrutura ucraniana em 12 regiões, deixando 9 feridos. As forças ucranianas eliminaram 890 soldados russos e libertaram mais de 200 km². A Ucrânia reforça a defesa aérea com F-16 internacionais. A União Europeia prepara seu 20º pacote de sanções e líderes ocidentais destacam que a pressão limita a capacidade do Kremlin de continuar a guerra. Isso é tudo por hoje. Conte pra gente de qual país você está nos assistindo e compartilhe sua opinião nos comentários. Lembre-se, a Ucrânia luta, o mundo tá vendo. Glória à Ucrânia e glória aos heróis.